Mas afinal, para que serve cera no ouvido? É uma sujeira, algo que eu esqueci de limpar? Ela só serve para atrapalhar ou tem alguma função? Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vim falar sobre para que serve a cera. Mas antes de continuarmos o vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E afinal, a cera, para que a gente produz? A cera é uma substância produzida naturalmente pelo nosso corpo. Todo mundo produz a algum grau. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que produzem uma cera mais seca, principalmente os orientais, parecendo com uma farinha. São umas ceras secas que saem em pedaços, como se fosse uma descamação, nós chamamos de farelo em algumas traduções em inglês. E também a clássica, parecida com cera de abelha, aquela cera mais molhada e que vai escurecendo conforme vai oxidando dentro do ouvido. Quanto mais escuro, mais tempo ela está lá dentro. E se são produzidas pelo corpo, elas têm uma função muito importante, que é de proteger o nosso ouvido. Apesar da cor meio estranha, melequenta e até um cheiro meio estranho, ela tem uma função protetora da pele da região do ouvido, pois afinal ela tem duas grandes funções. A primeira, ela impede a entrada de insetos ou qualquer outro micro-organismo que possa tentar entrar dentro do nosso ouvido, principalmente moscas, pernilongos. Ele tem um efeito até de espantar para não entrar dentro do ouvido. E outra função é que ele tem uma propriedade química de absorver umidade. Junto com a descamação da pele, ele tem um pouco de uma substância oleosa que vai absorver a umidade, formar aqueles bolos clássicos e que vão sair naturalmente pelas curvas do ouvido. É claro que algumas pessoas com uma alteração na anatomia, no formato do buraco do ouvido, podem ter mais dificuldade desse processo ser naturalmente. Por exemplo, aquelas crianças que têm um canal auditivo muito pequeno e que praticamente crescem no tamanho de adulto muito no final da adolescência, lá para 16, 18 anos, que vai ter uma grande produção também combinada com a oleosidade da adolescência, fazendo grandes volumes e maior dificuldade de sair. E também aqueles homens que têm geneticamente os pelos na região do ouvido em grande quantidade. Muitas vezes, essa camada de pelo impede a saída da cera naturalmente e são necessários retornos com uma certa frequência com o otorrino para fazer a limpeza adequada e evitar que mesmo o pelo cause também, combinado com a cera, rolhas que vão tampar o ouvido e atrapalhar a sua audição. Mas, apesar desse inconveniente, ele acaba absorvendo a umidade e não permitindo que um ouvido que já é fechado, só tem uma entrada, que já é aquecido, seja um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e até mesmo fungos, que acabam causando infecções e que são necessários muitas vezes limpeza, antibióticos e até remédios para serem pingados no ouvido para serem resolvidos. Outra questão que a cera pode até um certo grau impedir que mergulhos ou até mesmo quando cai acidentalmente a água, tampe o ouvido. Tá certo que dependendo da forma que vier e tampar, pode ser necessário uma avaliação ou algumas medidas para te ajudar. Temos inclusive um vídeo aqui no card falando sobre o que posso fazer quando entra água dentro do ouvido e ele fica tampado por muito tempo. E quando que essa cera pode dar trabalho? Quando acontecem algumas coisas. Primeiro, se o volume é muito grande e ele não consegue sair, quando provoca a obstrução do ouvido, tampando, atrapalhando para escutar, e até mesmo os pacientes que usam aparelhos auditivos que fiquem dentro do ouvido, há um acúmulo muito grande que começa a gastar mais bateria, dando microfonismo e até a perda do desempenho do aparelho. Quando as pessoas que usam aparelhos auditivos e tendo que trocar a bateria mais rápido do que devia, ou às vezes a sensação que não está funcionando como devia, mesmo aumentando o volume, pode ser que a cera esteja na frente do aparelho, atrapalhando para escutar. E também quando eu tenho a obstrução, quando eu sinto o ouvido tampado, permanentemente. Tento fazer medidas, tento virar a cabeça, tento bocejar e tentar aliviar e parece que continua permanente tampado. É interessante, por causa desse bloqueio mecânico, um otorrino avaliar se não é necessário remover ou se temos outros motivos que deixam o seu ouvido tampado. E quando está tampado, as queixas clássicas do ouvido tampado, escutar zumbido e até mesmo, dependendo da intensidade que estiver obstruindo esse ouvido, ele pode causar até tonturas em pacientes com mais sensibilidade a labirintite e crises de tontura. E o que eu posso fazer se eu estou obstruído?
Primeira coisa é não tentar medidas que possam afundar mais a cera lá dentro, ficando mais difícil a drenagem natural, como por exemplo objetos como palitos, grampos e até mesmo o cotonete. Temos até um vídeo falando dos cuidados que devemos ter com o cotonete no card aqui, em um vídeo anterior. E o uso de medicamentos para tentar derreter a cera tem que ser usado com precaução e com recomendação médica, pois afinal eles podem não somente derreter a cera, mas irritar também a pele. Ele é um emoliente, ele pode provocar, na verdade, dermatites e irritações, dependendo da forma de uso, pelo tempo de uso e se não for removido depois com uma limpeza com o otorrinolaringologista. E quando o otorrino precisa remover? Somente lavagem resolve? Nem sempre. Primeira coisa é que a lavagem não é muito indicada quando a pessoa tem problemas no tímpano, como por exemplo perfurações ou histórico de vazar secreções no ouvido. O otorrino consegue fazer a lavagem com água morna quando nós sabemos se o tímpano está tudo bem. Outras formas de remoção é com o uso de aspiradores, a única coisa que o barulho pode ser um pouco intenso na região do ouvido, e também com pinças específicas para remoção do ouvido. Dependendo da posição da cera e da sua característica, se ela é mais seca, se ela é mais liquefeita, ou se foi usado algum remédio para amolecer essa cera, isso pode determinar o tipo de objeto a ser usado para remover. Na verdade, não existe uma técnica única, depende muito de como é que está o ouvido do paciente e também como é que é a cera para ter uma melhor remoção mais segura e eficiente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Até mais!